Nesse momento eu gostaria que você me ajudasse a receber com muito carinho meu querido sogro. Vai compartilhar conosco uma palavra de Deus. Tenho certeza que vai tocar o seu coração. Em nome de Jesus, Bispo Eliel de Carvalho. Coisa linda, né, gente? O que é isso? Não é toda manhã que a gente vê um negócio desse, não, né? Que felicidade estar aqui, desta vez, um pouco mais do que as outras, porque meus dois filhos, meu genro e minha filha, estão sendo abençoados por Deus com o acréscimo de mais 365 dias na vida deles. Isso é lindo. E vê-los honrados pela igreja que eles presidem é maravilhoso. Minha filha, você merece tudo aquilo que fizeram com você hoje, né? Te deram um susto, não foi? Mas esse tipo de susto faz bem a gente, né? As irmãs que falaram, enfim, existe excelência nesse lugar. Que lindo a gente ver vocês trabalhando para Jesus. Eu já disse aqui que não é sem motivo que Deus está reunindo num só lugar tantos valores. Ele tem um propósito com isso. Deus não faz nada sem propósito. Vem coisa grande por aí, gente. Glória a Deus. Aleluia. Vem coisa grande por aí. Eu acho que essa mudança dessa dinâmica fantástica do culto aqui, para esse momento, comigo, é uma mudança grande. Meu genro falou, toca aí, ô Douglas, toca aí. E falar nisso é um prazer conhecer o Douglas. Gente, a voz é boa mesmo, né? É como dizem os antigos, só falta falar, né? Tão bom que só falta falar. Mas ele disse, toca aqui uma coisa, meu sogro subir aqui cuspindo fogo. E eu pensei, é verdade, né? Só que existe, irmãos, na igreja, fogo alto, né, que faz aquele barulheiro danado, queimando madeiras que estralam, faz barulho. Bambu, então, é uma beleza quando pega fogo. É chamado de fogo alto, né? Queima mesmo. Mas tem fogo médio, que é mais baixo. E tem fogo baixinho. E tem até fogo de monturo, que queima por baixo. Mas olha, de monturo, ou fogo baixo, ou médio, ou alto, o importante é ter fogo. Tem um versículo que Paulo falou, que não é
que não retrata exatamente aquilo que nesta manhã eu quero compartilhar com vocês, mas ele serve para abrir a porta para isso. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta palavra é fantástica para nós. É uma palavra de expectativa constante. Porque o que ele preparou, ele disse, não chegou ao coração, nem à mente, o entendimento das pessoas. O contexto aqui nos mostra Paulo falando do grande mistério da encarnação. O trabalho da igreja, que por anos ficou encoberto do conhecimento das pessoas. Até o povo judeu, que era o povo de Deus, os próprios profetas, não conseguiram ver esse mistério. Ele esteve escondido até que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de glória, de graça e de verdade. E aí nós conhecemos o grande mistério de Deus, através de seu Filho, abrir uma porta de salvação para todo mundo, quer judeus, quer gentios, raças, povos, todo mundo. Era um grande mistério escondido. Mas esse texto, ele vai ainda além. Porque eu quero conversar um pouco com vocês a respeito das coisas que estão lá no futuro e que nos pertencem e que são nossas e que nós também vamos ter muita alegria e ficaremos muito admirados quando estivermos lá. Porque não há como explicar o que Deus tem feito para nós lá na frente. O que nos espera depois de nós vivermos a vida que Ele preparou para a gente viver aqui nessa terra. O que nos leva a dizer a vocês que vale a pena. Por aquilo que é tão grande que nos espera, a gente ser fiel ao Senhor em todos os momentos da vida e realmente servir a Ele com gratidão. Ontem nós estávamos indo para casa, o AP e o pastor Décio. E a gente conversando, nós falamos um pouquinho sobre isto, sobre a nossa vida, que foi fácil para a gente ser salvo. Foi fácil. Não custou nada. Esse negócio de salvação com sacrifício
Não é salvação, é perdição. O sujeito subia aí uma escadaria de joelho de 400 degraus. Chega lá com os joelhos todos feridos, arrebentado, para dizer que está buscando a salvação por aquele meio e método. Isso não está direito. E não é verdade. Paulo disse: fomos salvos dos nossos pecados pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E estamos sendo salvos pelo poder da ressurreição dele da morte. Estamos sendo salvos. Agora, o que isso significa para nós? Que ser salvo não custa nada para nós, nenhum preço é exigido. Mas para viver o caminho que ele traçou para a gente passar, para caminhar no caminho que ele quer que a gente caminhe, a gente paga um preço alto. Nós temos que negar a nós mesmos. A nossa natureza humana tem que ser negada. Paulo disse: eu piso em cima da minha carne todo dia, esmago, domino ela. É um sacrifício que nós temos que fazer. Interessante, irmãos, que quando a gente se dispõe a viver esse sacrifício, para poder seguir ao Senhor de acordo com a sua palavra, nós temos coisas que nos ajudam. Por exemplo, a palavra de Deus, o Espírito do Senhor que está conosco, nos ajuda. E é impressionante isso. Em outros textos nós vemos isso que eu estou falando aqui. Por exemplo, não é pecado ser tentado. Até Jesus foi. Na verdade, foi levado para o deserto para ser tentado. Oh, aleluia. Mas ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é que é pecado. Então, aquele hino antigo, da velha denominação, lá do passado, da velha religião, né? Que estão todas as igrejas que nasceram há anos, entre elas a Assembleia de Deus, a minha origem. Nós vemos vocês estão vendo? É minha ajudante. Ela senta bem de frente de mim. Quando eu louvo, papapá, que dá aquela mascada, assim, é isso, assim, assim, e eu. Ela percebeu, né? Aliás, quem vive com um homem há 56 anos, conhece, né? E que sabe que ele tem mais de 80,
Na verdade, 86, viu, gente? Ela fica atenta. E viu quando eu dei aquela perdida assim, e ela disse assim, é o louvor. Eu estava falando que a velha e a religião cantava, né? Tentados não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Aleluia! Então, irmãos, eu quero que vocês me acompanhem lá para o capítulo 21 do último livro da Bíblia. Capítulo 21, ele nos mostra 4 coisas, fatos, a respeito do reinício deste mundo depois do milênio. Eu não estou falando daqui não, viu? Eu estou falando de um tempo que a gente está passando, vai passar. E aí vem o milênio, e são 1000 anos com a implantação do reino dos céus, de Deus. Um tempo fantástico, maravilhoso, onde provavelmente 98% do pecado será tirado. Aquele que é o maior provocador do pecado e da maldade vai estar preso, e diz a Bíblia que durante 1000 anos, e Deus vai reinar do jeito que Ele gosta. E a coisa vai ser realmente muito boa nessa época. Mas, no final dos 1000 anos, a Bíblia diz que o bicho vai ser solto. Então, realmente, esta terra que nós vivemos, disse Paulo, ela vai ser queimada pelo fogo. O mar vai desaparecer. E depois que ele fala isso, ele diz, mas eu vi novos céus e nova terra. Recomeço. Um recomeço. Aquilo que Deus fez para que fosse uma bênção para o resto da vida da humanidade que Ele havia criado e que não funcionou por causa do pecado. Agora Ele acaba com tudo. Nós vamos para dentro de um tempo em que todo o vestígio do pecado desaparece. Todo o vestígio do pecado desaparece. Capítulo 21 de Apocalipse. João diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão
povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, falando para João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Que lindo! Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, precisava ter isso aqui, para que nós lêssemos nos dias de hoje. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu não sei se todos que estão aqui hoje têm a consciência tem no coração a certeza da salvação. Porque a palavra de Deus está nos informando que existem todas essas coisas lindas e maravilhosas para aqueles que forem vencedores, para aqueles que vencerem hoje, para aqueles que prosseguirem, para aqueles que chegarem no momento do arrebatamento da igreja e eles subirem, para aqueles que enfrentarem os dias de tribulação, aqueles terríveis 7 anos, principalmente os 3 últimos anos e meio. Aqueles que passarem por todos os julgamentos que Deus trará sobre a terra nesses dias de tribulação. As trombetas, as taças, os selos, julgamentos e juízos contra a terra. A destruição vai começar antes. A passagem desse mundo pelo fogo vai ser terrível. Um tempo terrível. Por que será que Deus deixou isso escrito? Para que nós pudéssemos hoje estar aqui falando sobre isto e fortalecendo a nossa fé para sermos vencedores naquele dia quando estivermos diante dele.
ali falar sobre a segunda morte, não é verdade? Esta é a segunda morte. E bem-aventurado é aquele que não passa pela segunda morte. O que é a segunda morte? Nós sabemos que morte é separação. E esse inimigo causa muita tristeza para a gente. E vem causando desde que o pecado entrou. Porque o salário do pecado é a morte. E aí a gente descobre que a morte é um inimigo. Paulo diz: o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. E aí a gente vê lá no final da Bíblia a morte sendo lançada no lago de fogo como inimigo. Então a morte é o inimigo que será o último a ser derrotado. Lembre-se disso, teremos que conviver com ela durante o tempo que nós passarmos por aqui. Só que ela é um inimigo que no crente fiel ela não causa dano. Ao contrário, ela pensa que está fazendo mal. Na verdade está fazendo é bem. Porque quando ela fecha os olhos físicos da gente aqui, a gente abre ele lá no céu. É imediato. Muitas vezes, irmãos, a gente chora quando um querido nosso morre. E às vezes, quando eu estou nos funerais, eu sempre digo: não é proibido a gente chorar, irmãos. Porque morte é separação. A gente vive tantos anos como os pais. Vive tantos anos com familiares, com amigos. E de repente eles vão embora. Toda uma história termina ali. Isso traz dores, traz sentimentos. Então Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem. Olha só que palavra linda ele usa para a morte do crente. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que estão dormindo. Em outras palavras, eles não morreram. Porque crente não morre. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do que dorme. Para que vocês não chorem como os demais que não têm esperança. Já viu os que não têm esperança diante da morte como eles fazem? Se descabelam, desmaiam, caem no chão, falam bobagem. Nada traz conforto, não adianta você falar. Não há conforto para eles, porque eles não têm esperança. Não chorem como eles. Não chorem como os que não têm esperança. Mas não está proibindo você chorar. Chore na certeza de que você está chorando porque vai sentir falta de uma companhia que você queria muito que ficasse com você. Tem filhos que dizem assim para mim: pastor, eu não quero que meu pai morra. O homem já está com 80 e tantos anos. Está com 90. Tinha um com 104 anos em Itapiruna. E a filha dizia: eu não quero que meu pai morra.
Eu digo, você está sendo egoísta. Deixa o homem descansar, ainda mais porque ele é crente. Essa menina que disse isso para mim é uma filha que nunca teve muita consciência das coisas como são para nós os cristãos. Então não se admite, irmãos, numa igreja, numa família cristã, quando alguém morre, as pessoas se descabelarem. Me lembro quando a minha mãe faleceu. Eu estava numa cruzada, pregando numa cruzada em Campinas. Minha mãe sempre morou na cidade de Itapiruna, noroeste do Rio de Janeiro, do estado. Era sábado quando a notícia chegou para mim. E a minha equipe disse assim, o que vamos fazer? Vamos agora? Eu disse, não. Eu orei ao Senhor e disse, segura a vida da minha mãe. Eu preciso terminar a cruzada. A vida está na mão dele. Preguei sábado. Preguei domingo. Minha esposa estava comigo. E quando foi, saímos depois do culto, lá de Campinas. Mais ou menos 400, 700 quilômetros de distância. Botei o carro na estrada e embora. Noite adentro, madrugada, amanheceu o dia, o sol saiu. 10 da manhã, eu estava chegando em Itabiruna, direto para o hospital. Cheguei lá, minha mãe estava em coma. E o médico estava presente quando eu cheguei, imediatamente ele é amigo de infância da mesma cidade. Abriu a porta, pode entrar. E eu entrei, cheguei, minha mãe estava em coma. E ela tinha orado antes, né, de entrar em coma. E quando eu cheguei, que coloquei a mão nela e disse assim, ô mãe, ela abriu os olhos em coma. Imagina, ela abriu os olhos, deu um sorriso assim, disse assim, eu sabia que você viria. Ela tinha falado com Deus. Deus permitiu que ela entrasse em coma. Mas quando eu cheguei, o Senhor a trouxe de volta. E nós conversamos. E oramos juntos. E eu pude despedir-la. E me despedi dela. Entrei no carro, acabei de chegar em casa. Aí estávamos assentados na mesa, almoçando. Era mais ou menos 1h da tarde. O telefone toca, era do hospital. A enfermeira dando a notícia. Eliel, sua mãe acabou de partir. Eu voltei, parei em frente à mesa com todos os familiares e disse, gente, inclinamos as nossas cabeças e oremos e agradeçamos a Deus pela vida que Deus deu à nossa mãe.
ela acabou de partir. Choramos. Foi difícil, foi. Mas nós tínhamos a certeza e uma esperança no nosso coração que aquela não seria a última vez que nós a veríamos. Nos encontraremos um dia. Eu estou até hoje esperando por isso. Se tem alguém aqui que não sabe disso, fica sabendo agora. Eu vou encontrar com o meu pai. Eu vou encontrar com a minha mãe. Eu vou encontrar com a minha irmã mais velha, a única irmã que já foi. Eu vou encontrar com 2 amigos meus da Assembleia de Deus quando éramos jovens, Otoniel e Osiel. Eu vou encontrar com eles. E com todos aqueles que partiram, vou encontrar com um grande amigo. Foi do meu pai e meu também, pastor José Pimentel de Carvalho. Uma reserva moral nos seus dias. Um homem de Deus. Eu vou encontrar com ele. O que Deus tem reservado para nós, irmãos, é maravilhoso. Encerrando, eu tenho 15 segundos. Lembrei agora e sou obrigado a dizer que a segunda etapa dessa mensagem vai ficar para outra hora. Eu só ia falar, irmãos, sobre 4 fatos a respeito do reinício deste mundo depois do milênio. Por exemplo, a terra terá seu batismo de fogo, eu falei. Não haverá mais mar, eu falei. A nova Jerusalém descerá à terra. Todos os vestígios do pecado serão eliminados e todas as condições serão novas. Está cumprido. Na verdade, eu não comentei ponto a ponto. Eu só falei sobre isso. Os irmãos entenderam? Aleluia. Então eu encerrei a mensagem. Oh, aleluia! Glória a Deus! Fiquem firmes, gente. Fiquem firmes. Se você tropeçar, você pode se levantar. Se você tropeçar, você cai, não cai, se levanta ali. Mas se você cair, você pode se levantar quantas vezes você quiser. Não fiquem prostrados, porque o futuro nos aguarda e nos espera num tempo em que não haverá pecado, quando a alegria e a felicidade serão constantes, porque Deus estará conosco, viverá com a gente e nós com Ele para sempre. E não é apenas um pouco de tempo. Isso é daqui a 10.000 anos.
talvez 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, não vai parar nunca. A vida eterna é prometida para aqueles que em Cristo Jesus tiveram as suas vidas compradas, lavadas pelo poder do sangue dele. Nele, com ele, para ele, nós vivemos e louvamos a ele para sempre. Que Deus abençoe esta amada igreja.